Olá, saudações mais uma vez. Estou aqui com mais um vídeo para tratarmos de temas relevantes para a educação, de temas que são cobrados em vestibulares, em Enems. E hoje eu irei falar sobre como nascem as leis. Irei falar um pouquinho sobre a história da evolução das leis, das constituições. Passarei brevemente pelo período da Inquisição e os estados modernos, como as leis nascem. Mas antes disso, eu quero falar para você, professor, educador, alfabetizador, que tem um aplicativo chamado ABC Simples, que é uma ferramenta que vai te ajudar muito a trabalhar a alfabetização dos seus alunos. É uma ferramenta muito simples de ser usada e muito eficaz. E o melhor de tudo, é gratuita. Baixe lá no seu celular e apresente isso para os seus alunos que você vai ver o resultado. E também no YouTube, para professores e para quem gosta de inglês, francês e espanhol, existem aulas gratuitas no canal ABC Simples do YouTube. Acessem lá, se inscrevam lá e vocês podem desfrutar das ferramentas ali para a aprendizagem de vocês. Bom, voltando aqui ao tema de hoje, eu quero dizer que este vídeo ele tem apenas o intuito de colaborar, divulgar conhecimento, divulgar a educação. O objetivo único é esse. Bem, como nascem as leis? Qual é o caminho percorrido para que nós chegássemos no estágio em que nos encontramos hoje e o estágio em que as leis estão? Bem, para início de conversa, todos os povos, todas as sociedades, ainda que as mais primitivas, elas tiveram alguma forma, alguma convenção para organizarem-se de maneira funcional. Então, na antiguidade, as sociedades ágrafas, que eram aquelas anteriores à escrita, ou mais precisamente as pré-históricas, elas desenvolviam meios para viverem em grupos. Então, as sociedades primitivas, elas se organizavam para distinguirem as tarefas. E isso era uma questão de sobrevivência. Então, as espécies mais antigas, elas se vingavam através do derramamento de sangue, da violência contra aqueles que não aceitavam ser organizados de maneira funcional. Porém, com o risco da extinção e até mesmo por uma certa evolução cognitiva, ao invés de matarem, eles começavam a expulsar os rebeldes, os que não queriam seguir as normas da maioria, dos grupos. Então, as punições ali existiam e muitas vezes custavam a vida e depois passaram a abandonar, expulsar dos grupos aqueles que não conviviam, que não aceitavam as regras, até mesmo para uma questão de funcionalidade. As primeiras legislações escritas surgiram exatamente com os sumérios, que também inventaram a escrita. Nós tivemos depois o Código de Hammurabi, nós tivemos as leis de Moisés, a lei das 12 tábuas dos romanos, mas eu falarei de início sobre os sumérios. Eles eram um povo que viveu ali na Mesopotâmia por volta de 5.000 a.C. Eles foram os primeiros a ocupar aquele território ali entre o rio Tigres e o Eufrates, que é mais precisamente o Planalto do Irã. E eles também, os sumérios, eles criaram a escrita.
cuneiforme. Eles escreviam com estiletes ou com algum material nas cerâmicas, depois assavam as cerâmicas e ali ficavam perpetuadas os seus escritos. Então eles desenvolveram poemas, desenvolveram literatura e também códigos de leis para facilitar o entendimento deles ali. Então, o código de Ur-Nammu não era apenas um conjunto de leis para regular a sociedade, mas sim um conjunto de sentenças para organizar. E esse conjunto de sentenças, ele cita crimes como adultério, a fuga de escravos e falso testemunho. Então nós vemos aí já uma estrutura mais sistematizada, mais organizada de leis. Existia uma lei dos sobreviventes dentro desse código, né? Se um homem cometer um assassinato, ele deve morrer. Se um homem cometer um roubo, ele será morto. Se um homem cometer um sequestro, ele deve ser preso e pagar 15 ciclos de prata. Então era essa as leis ali desenvolvidas pelos sumérios. Logo depois nós tivemos ali o Código de Hammurabi, que foi o sexto, Hammurabi foi o sexto rei que criou o Império Babilônico, mas eles são um povo que surgiram dos sumérios. Então, o Código Hammurabi, o seu nome está ligado a um conjunto de leis, um conjunto jurídico que Hammurabi, o sexto rei dos sumérios, que criou o primeiro império babilônico, construiu ou escreveu. Então Hammurabi, além de ser o imperador, ele foi um legislador. Ele criou a lei do talião, a lei do olho por olho, dente por dente. A lei do talião é a lei do espelho, aquela que você vê a sua imagem, reflete em você, ou seja, o que você faz, você recebe de volta. Então, essas leis procuravam regulamentar a sociedade. Então, o seu código estabelecia regras de vida, regras de propriedade, leis específicas, e os povos babilônicos se estabeleceram nas regiões ocupadas pelos antigos sumérios. Então, o talião, ou a lei de Hammurabi, contribuiu para reduzir a vingança e a justiça com as próprias mãos. Então, um fato importante e fundamental do surgimento das leis é impedir que aconteça justiça com as próprias mãos. Por quê? O Estado ele passa a assumir a responsabilidade de criar um conjunto, um código de normas e punir aquele que não respeita. Por quê? O Estado teve essa necessidade para evitar o olho por olho, dente por dente, que isso levaria a uma guerra sem fim e levaria a sociedade, as civilizações a se autodestruírem se não houvesse uma lei, uma regra regulamentadora. Depois nós tivemos aí a lei de Moisés, que é uma lei fundamentada na religião, mais conhecida também como os 10 Mandamentos, que é um código de ética, um código de conduta humana. Então é percebido que a sociedade precisa de regras, a sociedade precisa de normas pré-estabelecidas para o seu bom funcionamento. Então, ali na lei de Moisés, a lei mosaica também exprimia o caráter de Deus, que apresentava ali aquilo que Deus gostaria que as pessoas fossem, aquilo que, que Deus gostaria que as pessoas respeitassem. Então, nos 10 mandamentos, nós encontramos lá, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-te do sábado para santificá-lo, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçará a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do próximo,
nem seus servos, enfim. São regras regulamentadoras para proteger a propriedade, para proteger a pessoa, o indivíduo e para que haja organização, para que haja possibilidade de existência em comunidade. No livro de Êxodo continua falando sobre a legislação, fala sobre o furto. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Então, lá e continua em Êxodo de 22, do 1 a 5. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado do homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Enfim, as leis são fundamentais, porque sem elas seria impossível nós vivermos em sociedade. Na Idade Média, nós tivemos as leis religiosas, ou a lei religiosa cristã da Igreja Católica. Nesse período da Idade Média, a Igreja Católica tinha hegemonia sobre a Europa, era a instituição mais forte e mais rica da Europa, e ela tinha o poder de legislar sobre a vida dos seus fiéis. Então, o Papa Gregório IX, ele criou a Inquisição, em 1233, que é um tribunal para combater as heresias. Mas o que eram as heresias? Eram a crença em outros deuses ou de outra maneira diferente daquela pregada pela Igreja Católica. A Inquisição também foi chamada de Santo Ofício e visava regulamentar a religião católica e impedir que as pessoas a abandonassem. Foi um movimento político e religioso que ocorreu entre o século XII e o século XVIII na Europa e nas Américas, então os tribunais da Inquisição. E o objetivo desses tribunais era levar as pessoas ao arrependimento, aqueles que eram considerados hereges pela igreja, ou seja, aqueles que não seguiam os ensinamentos, a forma de crer da igreja. E eles usavam métodos e torturas para as pessoas confessarem que eram hereges ou não. Eles usavam o argumento de que a tortura ela iria despertar a convicção das pessoas. Se a pessoa fosse realmente honesta, não tivesse praticado o crime de heresia, ela iria suportar a dor, a tortura e não iria confessar aquilo que não fez. E a maioria das pessoas, ou melhor, todos ali, confessavam porque a dor era imensa e os métodos de tortura eram tão terríveis que a pessoa confessava para evitar a dor. E, em muitos casos, elas eram mortas. Na Espanha, nós tivemos a Inquisição, uma das piores. Na Espanha, ela aconteceu de modo eficaz e eu indico para você assistir o filme Sombras de Goya, que vai relatar um pouco deste período inquisitório da Espanha. Assistam que você vai gostar, vai valer a pena. Então, naquela época, o catolicismo dominava a Europa e a igreja estava preocupada com o crescimento de outras religiões ou seitas. Então, a Inquisição foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana com o objetivo de combater as heresias. Em seu auge, no século XVI e XVII, estima-se que a Inquisição matou até 100 mil pessoas, entre mulheres, que eram as vítimas principais da Inquisição. Muitas eram consideradas bruxas porque pensavam além do seu tempo, porque não aceitavam a submissão da maneira que era praticada. Então, quem contestava era lançada no tribunal, sofria torturas, ia para a prisão e morria certamente. Já na Idade Moderna,
Surge então as leis com o objetivo de fazer com que as pessoas agissem de forma racional. Então, as leis na modernidade, a modernidade que foi uma organização política que surgiu com o fim do feudalismo na Europa e com o advento da burguesia e do sistema capitalismo. Então, surgem aí os estados modernos, que é por volta do século XV. Uma das características do Estado moderno é a racionalização do pensamento. E então, a partir disso, as leis começaram a ser sistematizadas de maneira racional, diferente dos períodos anteriores. Então, o direito ele passa a se sofisticar, ele passa por uma série de teorias, de mudanças, até se transformarem naquilo que nós temos hoje. Então, o direito e as leis são características das democracias, que é uma visão que vê as leis das democracias, elas são criadas com uma visão de bem social, de coletividade, e as leis então passam por este caráter social. Então, nas democracias, a finalidade da lei é coibir abuso do aparato do Estado para com os indivíduos. Então, as leis hoje, ela visa frear os abusos do Estado em relação aos indivíduos e à sociedade. E os direitos fundamentais conferem autonomia e liberdade aos indivíduos, porque está na lei, está positivado e nas suas vidas cotidianas, e limitam o poder do Estado sobre a sociedade. Eu fiz aqui um breve balanço, uma breve percorrida no período histórico, para que você entenda um pouquinho do passo a passo do surgimento das leis. As leis são fundamentais, elas viabilizam a nossa vida em sociedade e devem ser seguidas para o bem de todos. Eu termino aqui este vídeo e volto a dizer, eu proponho aqui temas importantes, temas para que você tenha base, tenha um ponto de partida para aprofundar-se, para buscar mais conhecimento nos livros e nas pesquisas, e em sala de aula nós revisitaremos esse tema e acrescentaremos informações preciosas. Um abraço a todos e em breve eu voltarei com mais vídeos. Até a próxima!